O objetivo deste vídeo é estudar o capítulo 11 do livro de Daniel, que é a parte da última visão do livro, ocorrida no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, no ano de 536 a.C., e apresentada nos capítulos 10, 11 e 12. Nessa época, Daniel já era bastante idoso, com cerca de 82 anos. O capítulo 10, objeto do vídeo anterior, apresentou o contexto em que a profecia foi entregue, envolvendo a batalha espiritual travada nas regiões celestes, com principados espirituais que atuam nos reinos terrenos, e a grande oposição que esses principados fazem à obra de Deus na terra. Aprendemos no capítulo 10 que as armas a serem usadas por nós nessa batalha não são armas terrenas, mas armas espirituais da oração e do jejum, e que as milícias celestiais de Deus asseguram a nossa vitória. Também ganhamos algum entendimento para melhor interpretarmos as figuras do dragão e da besta apresentadas no livro do Apocalipse. Este capítulo 11, à semelhança do capítulo 8, apresenta uma sequência de profecias já cumpridas pelos impérios Medo-Persa e Grego, e profecias que ainda estão por se cumprir no tempo do fim, onde o rei Seleucida Antíoco Epifanes tipifica o futuro anticristo. O capítulo 12, objeto do próximo vídeo, apresenta profecias dos últimos dias, referentes à derrota do anticristo, à ressurreição dos mortos e ao julgamento final da humanidade. O texto bíblico que se segue é uma versão alternativa que preparei, visando manter-se fidelidade ao texto original com maior fluidez na leitura. Por favor, confira com as versões mais conhecidas. No final do capítulo 10, depois de se referir às batalhas com o príncipe da Pérsia e da Grécia, e da ajuda do arcanjo Miguel, o ser espiritual com a aparência de homem começa a trazer o conteúdo profético da escritura da verdade para Daniel, apresentada neste capítulo 11. Vamos então ao texto. Eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O ser celestial com aparência de homem, no contexto da batalha espiritual, disse que veio até o rei Dario, o Medo, em seu primeiro ano de reinado, para encorajá-lo, talvez, da difícil tarefa de enviar recursos humanos e materiais a Jerusalém para a reedificação do templo, que havia sido ordenada por Ciro, do qual Dario era um vassalo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, incitará todos contra o reino da Grécia. 3 reis depois de Ciro: Cambises, Esmerdes e Dario Hispanes. O quarto rei, Xerxes, levou o Império Persa ao seu auge. Xerxes se voltou com muita força contra a Grécia, mas foi derrotado nas batalhas de Termópilas e Salamina em 486 a.C., dando-se início a uma lenta, mas progressiva deterioração do Império Persa. O quarto rei, Xerxes, levou o Império Persa ao seu auge, o maior império de todos os tempos, maior que o Império Romano em sua plenitude. Xerxes é o rei Assuero que aparece no livro de Ester. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Trata-se de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que inaugurou o Império Grego ao tomar o Império Medo-Persa em 331 a.C. Mas, na sua ascensão, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para seus descendentes, nem tampouco com o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros.
Alexandre o Grande morreu aos 33 anos de idade, em 326 a.C., sem deixar herdeiro. Seu império foi dividido entre 4 dos seus generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os reis seleucidas, com base na Síria, ao norte de Israel, serão chamados neste capítulo de Rei do Norte. Os reis ptolomaicos, com base no Egito, ao sul de Israel, serão chamados neste capítulo de Rei do Sul. Esses reis lutarão entre si por cerca de 130 anos. O mais forte sempre detinha o domínio sobre Israel. E o rei do sul, um desses príncipes, será forte, mas outro será mais forte do que ele, e reinará sobre um grande domínio. Rei do sul era Ptolomeu II, rei do Egito. Alguém mais forte do que ele era o rei do norte, Antíoco II, rei da Síria. Depois de alguns anos, os dois farão aliança, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para estabelecer um acordo. Porém, nem ela nem ele conseguirão mantê-lo, porque ela será entregue assim como os que a trouxeram, e o seu filho e o que a apoiou naqueles tempos. Para fazer cessar uma guerra sangrenta, fez-se um acordo de paz em que Berenice, filha de Ptolomeu II, rei do Egito, foi dada em casamento para Antíoco II, rei da Síria. Nesse acordo, Antíoco II deveria repudiar sua esposa Laódice e seus filhos. Depois de alguns anos, após a morte de Ptolomeu II, Antíoco II reatou seu casamento com Laódice. Laódice, por prevenção, em 246 a.C., envenenou seu marido. Mandou matar Berenice e seu filho, o possível herdeiro do trono, bem como toda a sua corte, e colocou seu filho Seleuco II no trono seleucida. Mas de um broto das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também se apoderará dos deuses deles, das suas imagens de metal e dos seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. E por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Isto cumpriu-se em 246 a.C. com Ptolomeu III, irmão de Berenice, que, vingando o assassinato de sua irmã, invadiu a Síria, conquistou todo o Império Seleucida, mandou matar Laódice e retornou ao Egito com grandes despojos. Este tentará invadir o Reino do Sul, mas será obrigado a voltar para sua terra. Seus filhos se incitarão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma rápida inundação e levará os combates até a fortaleza do Rei do Sul. Trata-se de Seleuco II e depois Antíoco III, reis seleucidas que se levantaram contra os reis ptolomaicos e, em 221 a.C., empurraram os egípcios mais para o sul. Diante disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um grande exército, mas mesmo assim será derrotado. Ptolomeu IV derrotou Antíoco III o Grande no ano de 217 a.C., na Batalha de Ráfia, na Palestina. Quando esse grande exército for vencido, o coração do rei do sul se exaltará e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Pois o rei do norte reunirá outro exército maior do que o primeiro, e depois de tempos, isto é, de anos, voltará a atacar o rei do sul com um exército enorme e bem equipado. Isto vem se cumprir com Antíoco III 13 anos após sua derrota em Ráfia. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem esta visão, mas cairão. Alguns judeus se aproveitaram da oportunidade para pilhar o Egito, mas foram subjugados por Antíoco III.
E o rei do norte virá, levantará rampas de cerco e tomará cidades fortificadas. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para que possa subsistir. Depois da invasão, o rei do norte fará o que bem quiser, e ninguém será capaz de opor-lhe resistência. Ele se estabelecerá na terra formosa, e tudo estará em suas mãos. Foi por causa de suas conquistas que Antíoco III foi chamado de Antíoco o Grande. Antíoco III retomou de Ptolomeu V a terra formosa, ou seja, Israel. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento com o objetivo escuso de derrubar o seu reino, mas o seu plano não terá sucesso, nem o ajudará. Um tratado de paz foi estabelecido em Ráfia em 196 a.C., onde Antíoco III deu uma filha de casamento a Ptolomeu V, com o objetivo escuso de que ela o traísse. Mas ela tornou-se leal ao seu marido. Então ele se voltará para as regiões costeiras e tomará muitas delas. Mas um príncipe fará cessar a desgraça causada por ele, e fará recair sobre ele a desgraça. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Antíoco III tomou muitas terras e ilhas ao norte do mar Mediterrâneo. Foi derrotado pelo cônsul romano Lúcio Cornélio Cipião em 190 a.C., em Magnésias, Turquia. Antíoco III morreu em 186 a.C. em uma expedição militar à Ásia Menor. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais formosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Seleuco IV, filho de Antíoco III, enviou Heliodoro como exator para apoderar-se dos tesouros do templo em Jerusalém. No ano de 175 a.C., Heliodoro envenenou a Seleuco IV. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas virá sorrateiramente e tomará o reino mediante lisonjas. O homem vil do texto cumpre-se em Antíoco IV, irmão de Seleuco IV, que apoderou-se do trono por meio de artimanhas e promessas políticas. O verdadeiro herdeiro deveria ser Demétrio Sóter, filho menor de Seleuco IV. Antíoco IV chamou-se a si mesmo de Antíoco Epifanes, que quer dizer ilustre, mas era chamado pelo povo de Antíoco Epimanes, que quer dizer louco. Até aqui, nesse capítulo 11, vemos profecias bastante detalhadas a respeito de conflitos que ocorreram no Império Grego entre os reinos Seleucida, Reino do Norte, e Ptolomaico, Reino do Sul. Profecias estas que tiveram um cumprimento histórico impressionante, que nos mostram a soberania de Deus sobre a história. A partir desse versículo 21 e até o final do capítulo 11, surge o personagem Homem Vil, que, à semelhança do capítulo 8, terá não apenas um cumprimento histórico na pessoa de Antíoco Epifanes, mas também um cumprimento profético que há de ocorrer no tempo do fim, na pessoa do Anticristo, tipificado por Antíoco Epifanes. Portanto, a partir deste ponto, precisamos estar atentos no caráter e nas atitudes de Antíoco Epifanes para com o povo de Israel, pois nos darão pistas do caráter e das atitudes do Anticristo para com o povo de Deus no tempo do fim. Nesse versículo 21, podemos ver que Antíoco Epifanes tomou o poder de modo sorrateiro, com lisonjas, ou seja, adulação e elogios que enganaram a muitos,
certamente essa deverá ser a maneira do futuro anticristo agir. O salto para o tempo do fim pode ser visto muito claramente a partir do versículo 27, como estudaremos. Daniel, em 536 a.C., vê no plano histórico a pessoa de Antíoco Epifanes, que dominou sobre Israel durante 3 anos e meio, entre os anos de 168 a 165 a.C. Mas no plano profético, este torna-se um tipo do anticristo no tempo do fim. Forças inundantes serão arrasadas diante dele, bem como o príncipe da aliança. Forças egípcias foram derrotadas por Antíoco Epifanes. O príncipe da aliança, num contexto histórico, pode ser interpretado como o sumo sacerdote Onias III, que foi deposto e morto por ele, como pode ser visto em 2 Macabeus 4:34. E depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas uns poucos chegará ao poder. Epifanes começou com poucos apoiadores. No capítulo 8, ele é visto como um chifre que começa pequeno. Trará prosperidade às províncias mais férteis e fará o que nem seus pais nem seus antepassados nunca fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele maquinará seus intentos contra as cidades fortificadas, mas só por algum tempo. Províncias mais férteis incluem o Egito e Israel. Antíoco Epifanes foi um político hábil em conquistar seus súditos com presentes. Em 1 Macabeus 3:30, nos é dito que, na generosidade de presentes, ele excedeu todos os reis que foram antes dele. Ele pretendia tomar todo o Egito, mas morreu prematuramente em 162 a.C., por uma doença desconhecida. E suscitará sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá devido aos projetos maquinados contra ele. Os que comerem em sua mesa o destruirão, e o seu exército será varrido como por uma inundação, e muitos cairão mortos. Ptolomeu VI foi derrotado por Antíoco Epifanes em 169 a.C., devido, em parte, à traição dos seus próprios conselheiros. Esses dois reis terão seus corações voltados para o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas ela não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Antíoco Epifanes e Ptolomeu VI eram homens maus, e nunca chegaram a algum acordo de paz. Note um primeiro apontamento para o tempo determinado no fim, neste versículo. A expressão hebraica moved, que é igual a tempo determinado, é muito importante para quem estuda a profecia bíblica. É a mesma expressão usada para definir os tempos relativos às 7 festas de Israel. As 4 primeiras festas, a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, profetizaram sobre a primeira vinda de Cristo. As 3 últimas festas, trombetas, dia da expiação ou dia da redenção e a festa dos tabernáculos, profetizam sobre a segunda vinda de Cristo. Então o homem vil voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração se voltará contra a santa aliança. Depois de fazer o que lhe aprouver, voltará para sua terra. Como registra o primeiro capítulo do livro de 1 Macabeus, Antíoco Epifanes invadiu Israel em 169 a.C., ao retornar para a Síria com os despojos do Egito. Aqui temos também um primeiro indício de que o anticristo se voltará contra os cristãos no tempo do fim. Os cristãos são o povo da nova aliança. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul,
mas não será desta vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, favorecerá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Antíoco Epífanes tentou invadir novamente o Egito, mas não teve sucesso, pois uma armada naval romana veio em socorro a Ptolomeu VI. No retorno do Egito, ele saqueou e incendiou Jerusalém por meio de Apolônio, com um exército de 22.000 homens, com grande matança, tendo auxílio de judeus apóstatas. Novamente a expressão moed, que é igual a tempo determinado, no versículo 29, nos aponta para uma perseguição aos santos no tempo do fim. E estarão junto a ele forças que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a assolação da desolação. Antíoco Epífanes proibiu todo o ritual no templo de Jerusalém, impedindo a realização dos sacrifícios diários. Ele pilhou todos os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém, avaliados em $1 bilhão, e quebrou toda a estrutura que era usada para os rituais ali realizados. 1 Macabeus 1, de 22 a 24. Ele converteu o templo em um centro de adoração pagã, erigindo em seu interior uma estátua a Zeus, com a sua própria face, e exigindo que os judeus a adorassem sob pena de morte. Antíoco Epífanes degolou um porco sobre o altar sagrado e ordenou que os sacerdotes fizessem o mesmo. Além disso, transformou o templo em zona de meretrício, como está em 2 Macabeus 6, 13 e 4. Matou cerca de 80.000 judeus, levou 40.000 como prisioneiros e vendeu outros 40.000 como escravos. Esta é a assolação da desolação numa perspectiva histórica. Numa perspectiva profética, a assolação da desolação estará ligada à perseguição aos santos pelo anticristo. Agora, nós é que somos o santuário de Deus que será profanado. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 está assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O sacrifício contínuo a ser tirado será a proibição de toda adoração e culto a Deus, como está lá em Hebreus 13, de 15 a 16. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Com lisonjas perverterá os que procedem impiamente contra a aliança. Mas o povo que conhecer ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os judeus foram tentados a abandonar sua fé a troco de vantagens, mas os que resistiram, como os macabeus, foram fortalecidos e venceram. Em 1 Timóteo 4,1 está assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os prudentes entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por algum tempo. Olha como está em Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonjas. Lisonjas são propostas tentadoras para se apostatar da fé. Isto houve naquela época, e também haverá no tempo do fim.
Alguns dos prudentes cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque isto é ainda para o tempo determinado. A tribulação prova a nossa fé e nos prepara para a vinda de Cristo. Em 1 Pedro 1, 6 e 7, encontramos: nisto exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias tribulações, e para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Claro, na sua vinda. Nesse versículo 35, fica evidente o salto temporal para o tempo do fim. Assim como vemos em Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á, e se engrandecerá acima de todos os deuses. E dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele prosperará até que a ira se complete, pois o que está determinado vai se cumprir. Primeiramente, vamos examinar o texto. Exaltar-se-á e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Isto nos aponta para o anticristo no tempo do fim. Veja em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vejamos agora em seguida a segunda parte. Ele prosperará até que a ira se complete, pois o que está determinado vai se cumprir. Em Daniel 9, 27, vemos também esse fato. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele desprezará toda religião que não tenha a si mesmo como o centro. O amado das mulheres ou o desejado das mulheres pode estar se referindo a Cristo, à luz de Ageu 2,7, onde Cristo é chamado de o desejado das nações. Mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas desejáveis. Ele maquinará nos redutos das fortalezas com um Deus estranho, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra como recompensa. O anticristo honrará ao Deus das fortalezas, a um Deus estranho, que será o próprio Satanás que vai enganar seus adeptos com muitas falsas recompensas. Em Apocalipse 3,4, nós vemos: e adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, encontramos: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E no tempo do fim, o rei do sul guerreará contra ele,
e o rei do norte se lançará contra ele como uma tempestade, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e avançará. Deste ponto até o final do capítulo, a profecia aponta francamente para o tempo do fim. O anticristo, como rei do norte, deverá se levantar da região abrangida pelo Império Seleucida, hoje em dia a Síria, o Iraque e o Irã. Interessante notar que nessas regiões predomina o islamismo xiita. O rei do sul atualmente abrange territórios onde predomina o islamismo sunita, o Egito e a Arábia Saudita, esta última sendo uma grande inimiga do Irã. Entrará também na terra formosa, e muitos sucumbirão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. A perseguição do anticristo virá contra a terra formosa, o Israel de Deus, composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. Edom, Moabe e Amon correspondem hoje à Jordânia, talvez o local onde a perseguição será abrandada. Quando o general romano Tito cercou Jerusalém para destruí-la, como um tipo do anticristo, muitos cristãos fugiram para Pela, na Jordânia, com base neste versículo, e foram salvos. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado, e sairá com um grande furor para destruir e exterminar a muitos. E armará as tendas palacianas entre os mares, contra o formoso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Estes 5 versículos finais falam de um grande conflito bélico a se dar no Oriente Médio, envolvendo várias nações, tendo o anticristo e Israel como protagonistas. O anticristo vai armar suas tendas em território israelense, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, com vistas a atacar o formoso Monte Santo. Sabemos muito bem que esse é o Monte Sião e que, à luz do Novo Testamento, simboliza a Igreja de Cristo, composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. Esta é a cena da Batalha do Armagedon, que vemos descrita em Apocalipse 16 e 19, onde o anticristo será destruído pela vinda de Cristo. Mas esse será um assunto do capítulo 12, no próximo vídeo. Neste capítulo 11, estudamos uma sequência muito detalhada de profecias já cumpridas pelos impérios Medo-Persa e Grego, atestando a soberania de Deus sobre a história, e profecias que ainda estão por se cumprir no tempo do fim, onde o rei Seleucida, Antíoco Epifanes, tipifica o futuro anticristo. No próximo vídeo, estudaremos o capítulo 12 do livro de Daniel, que contempla profecias relacionadas aos últimos dias, referentes à derrota do anticristo, à ressurreição dos mortos e ao julgamento final da humanidade. Até lá!